Glória a Deus. Gostoso ver essa expressão de amor que vocês têm por Deus, amém? Graças a Deus. Amados, às vezes parece só mais um adjetivo que Deus vai trazendo sobre a vida de Jó, diante de outros que ele apresenta. Ele fala que ele é um homem íntegro, um homem justo, um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal, que se afastava do mal, que evitava o mal. E aí quando nós olhamos para essa característica, parece só mais uma. Primeiro que assim, eu acho que Deus olhar para nós e reconhecer características boas, adjetivos bons, já é algo, amém? Não é tua mãe que está falando de você, não é o teu pai nem a tua esposa, que eu não sei também o que ela ia falar de você, tomara que ela falasse coisas boas. Não é o teu, enfim, é Deus que está olhando e está falando de Jó. O próprio Deus falando acerca desse homem, que ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Amados, o mal ele é real e ele existe. Ele tem ali as suas faces, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. Mas a maldade ela é real, ela é existente, ela está aí, basta você dar uma olhada ao redor do mundo para vermos que na verdade ela tem se multiplicado muito. E é interessante nós observarmos que Deus ele alerta acerca dessa situação da maldade desde o princípio. Quando nós temos os primeiros irmãos ali, nós vemos o Senhor já de alguma forma percebendo que algo ruim poderia acontecer. Num diálogo com Caim, ele fala: o mal quer te dominar. Você não sabe que se você fizer o bem, fizer o que é certo, será aceito, tudo irá bem. Mas se deixar o mal te dominar, as consequências vieram e foram terríveis para Caim. Ele acaba perdendo tudo, se você perceber, porque ele tem que sair do lugar onde ele estava. Provavelmente ele já tinha construído algo, já tinha ali estabelecido a sua forma de viver, já subsistia. Tanto é que ele tinha suas plantações, e ele tem que sair agora errante pela terra, com uma marca, enfim, uma condição deplorável, justamente por não dominar o mal, mas sendo dominado por ele. Mais para frente um pouco, em Gênesis 6, nós vamos ver Deus ele alarmado pela situação do mal. Gênesis 6, versículo 5 ao 7. Cadê? Põe aí pra gente aqui. Nós vamos ver Deus olhando para o homem e ele fala: puxa, deu agora. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Percebe que ele ainda encerra sendo redundante, mas quando ele fala da inclinação do pensamento e do coração, ele está falando da inteireza do homem. Ele diz: o homem ele maquina o mal de forma fria e racional, mas ele também se regozija do mal, ele também tem emoções com as coisas malignas, ele se alegra com o mal. Todo o ser humano, no seu pensamento e no seu coração, ele está totalmente inclinado, sempre e somente para o mal. Nós falamos disso aqui em outros cultos, falando justamente do que aconteceu ali, porque a impressão que dá é que Deus ficou irado com o povo daquele tempo e falou: vou acabar com tudo isso daqui, mandou um dilúvio, matar todo mundo afogado. E a realidade, quando você conhece um pouco mais a respeito de quem Deus é, quando você tem um pouco mais de conhecimento com o Senhor, você percebe que isso não é real. O que houve, na verdade ali, é que se você deixar o homem pelo homem nessa condição, é que nós estamos se aproximando dela, amém, amados? A Bíblia diz que no final dos tempos seria como nos dias de Noé. Então uma maldade que se multiplica, o homem ele é capaz de ser muito ruim, amados. Se você for olhar para as piores ações do homem, meu Deus, tem coisas que você nem imaginava como era capaz de fazer. O homem ele consegue ser extremamente mal quando ele abre caminho para isso. E Deus olha e fala: se eu deixar o homem do jeito que ele está, já não tem mais volta. Ele já está totalmente inclinado para a maldade. A maldade vai se multiplicar tanto que eles vão se fazer muito mal. É melhor eu acabar com isso. A melhor situação seria eu evitar esse sofrimento. Eu não vou aguentar olhar, porque eu os amo. Se a gente continuar lendo o texto ali, nós vamos ver que o coração do Senhor ficou partido. Seu coração partiu. Quer dizer, não é ira, amém?
Foi na verdade cuidado. Ele falou, se eu deixar aqui, o que eles vão fazer vai ser tão terrível. Vão matar inocentes, vão matar crianças, vão fazer coisas pior do que matar crianças. Tem coisas que é melhor matar do que fazer o que alguns fazem com crianças. Que eu não vou suportar ver isso, não vou deixar eles fazerem isso. Então ele foi lá e terminou com isso. Só que como a maldade entrou, nós falamos muito a respeito disso esses dias atrás nos outros cultos, amém? Acerca de Adão, ele foi criado por Deus à imagem e semelhança. Então a missão de Adão era gerar uma raça, a humanidade, à imagem e semelhança do Senhor. Quando ele permite o pecado entrar, quando ele entra na desobediência, ele já entra na descaracterização. Ele descaracterizou a sua formação original. Então ele passa agora, assim como os animais e as plantas, a gerar conforme a sua espécie. Então toda a raça humana a partir dali, ela se torna uma raça que já nasce em pecado, né? Davi falou acerca disso. Então nós já nascemos com esse pecado, com essa maldade. Então o mal entrou, ele é real, ele está aí. Todas as pessoas, ou grande maioria delas pelo menos, em algum momento já se questionou. Em algum momento de meditação, de contemplação, você já deve se questionado por que o mal existe. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é real, por que nós vemos tanta maldade acerca do mundo? É justamente por isso. Porque na sua bondade, no seu amor, Deus nos dá liberdade. E muitos homens escolhem a maldade, vão dando espaço para que a maldade entre pela terra. E aí você vai ver isso. Você vai ver essa multiplicação de mal por tudo e por onde nós fomos. Então, para a gente entender algo sobre o mal, nós vamos fazer duas perguntas aqui. Primeiro, o que é o mal? E depois nós vamos entender como vencer o mal. Amém? Jó, amados, ele foi um exemplo. Porque diante do que nós temos observado, diferente de Caim, diferente da geração de Noé, ele se afastava do mal. Nessa característica, como eu falei, parecia só mais um adjetivo que Deus derramou sobre Jó. Não é, fez toda a diferença na vida dele. Justamente por se afastar do mal, é que Jó pôde viver o que viveu e a restauração que viveu. Porque não foi fácil para ele. Foi muito sofrimento, foi muita dor e muita falta de apoio. Quando procurava apoio à sua volta não achava, mas ele conseguiu se manter íntegro. E ele conseguiu todas as vezes que vinham falando para ele, ou desistir, ou blasfemar, ou fazer algo diferente, ele resistia e ele se desviava do mal. Ele se afastava do mal. Isso é uma chave, amados. Para que a restauração de Deus venha sobre a tua vida, se afaste do mal. Para que você possa ser restituído por Deus. Vocês entendem o que é isso ou não? Talvez o mal já tenha de alguma forma subtraído coisas da tua vida. Já feito você viver falências ou dificuldades ou dores. Se você se manter íntegro e se desviando do mal, vai chegar um tempo que Deus ele vai vir com restauração, com restituição. E quando Deus vem com restituição, amados, Ele não te devolve só o que você perdeu. Ele traz o mínimo dobro. É o mínimo. É daí para 7 vezes mais, 30 vezes mais, 100 vezes mais. Isso é o padrão de Deus. Amém? Ele sempre faz mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus nunca só restaura ou enfim reforma o que foi destruído. Não, Ele constrói algo novo. Ele sempre faz melhor. Que esse tempo de Deus venha sobre a tua vida em nome de Jesus. Que essa seja uma tarde onde o teu coração, você aprendeu do alto. É um livro de sabedoria, o livro de Jó. Essa sabedoria vem sobre a tua vida. A partir de agora comece um tempo de restituição dos céus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você crê? Então, glória a Deus. Amados, diante de tantas dificuldades na sua história, Jó soube se preservar, como nós já falamos. E isso fez com que ele conseguisse, ainda que nesse mundo, passar por tanta maldade e convivendo com tanta derrota e com tanta coisa ruim, amados. Eu e você precisamos de alguma forma aprender com o exemplo de Jó. O livro de Jó, igreja, é um livro de sabedoria, considerado um livro de sabedoria, como Eclesiastes, como Provérbios, como Cantares. É um livro que fala acerca de princípios que, uma vez aplicados, ele te traz uma nova forma de viver, ele te traz uma qualidade de vida, ele te faz bem sucedido. É uma sabedoria que excede a sabedoria terrena, é uma sabedoria dos céus. Então preste atenção nessa tarde, para que Deus ele possa agregar à tua vida, à tua existência, essa sabedoria dos céus.
diante do que nós falamos aqui, nós precisamos concluir um pensamento, um entendimento, uma revelação de um mistério da sua palavra, que o mal, na verdade, ele é a ausência de Deus, amém? Tanto a ausência de Deus no mundo, como a ausência de Deus na vida de uma pessoa. Quando Deus ele chega na vida de alguém, você vai notar automaticamente e gradualmente, continuamente, esse mal sendo removido. Talvez você possa identificar isso na tua vida, talvez você possa identificar isso na vida de pessoas que você conhece, onde você viu que a pessoa era lá de um jeito, existia maldade, existia práticas ruins, coisas que denegriam o próprio caráter daquela pessoa, mas Jesus chegou, e agora você fala, já não é mais como era antes. As coisas estão mudando. Você mudou, ou a tal pessoa mudou, e você vê que muitas coisas ruins, muito do mal está sendo removido, amém? E há algo do próprio Deus sendo colocado, há um caráter de Cristo, uma mente de Cristo, um coração como o dele sendo derramado sobre a vida de tal pessoa, amém, igreja? Isso acontece em várias esferas, de várias formas. Isso acontece na vida de um indivíduo, isso acontece num casal, isso acontece numa família, isso acontece num grupo, sei lá, como uma igreja, isso acontece numa cidade, isso acontece numa nação, e pode acontecer numa geração. Estão entendendo, amados? Eu até recomendo vocês assistirem, tem um documentário que chama, acho que é o Avivamento das Ilhas Fiji. Além desse documentário, tem um outro que o Ágape também, ele vendia, o Ministério Ágape deve ter para vender, talvez no site deles, acho que não será Avivamento das Nações, mas enfim, contava a história de algumas nações, como de Fiji, que o evangelho ele se multiplicou tanto. Hoje houve um avivamento, houve uma unidade entre os pastores e as autoridades eclesiásticas, né, daquela nação, que o evangelho cresceu tanto, que eles chegaram a passar a marca de 90% da nação cristã. Isso é avivamento. Mas por que avivamento? Porque a nação toda serve a Cristo? Não, amados, porque os frutos. O que acontecia nessas nações? As cadeias, as prisões eram fechadas porque não tinha mais quem colocar lá dentro. As delegacias eram fechadas porque eles passavam o dia inteiro sem ter um BO, sem ter uma ocorrência para atender. Não havia necessidade. Eles falaram, o que a gente vai fazer com esse prédio aqui? Aí transformaram o quê? Presídios e delegacias em escolas, cara, em hospitais. Olha que coisa linda, Jesus. Isso é avivamento. Avivamento sobre uma cidade, sobre uma nação. Quando ele vem, você vê o número de divórcios desaparecer, você vê o número de homicídios também, enfim, tudo isso vai diminuindo, a maldade, os crimes, porque a presença de Deus se multiplica. O mal tem que ir. Aonde a glória chega, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é a luz dos homens, e que a luz prevalece sobre as trevas, e não as trevas com a luz. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E assim vai ser sobre a tua vida, assim vai ser sobre a tua casa, assim vai ser sobre Recife, assim vai ser sobre o Brasil. Aleluia, glória a Deus. Porque o mal é a ausência de Deus. Então se Deus está, se o evangelho está crescendo, precisa crescer o número de homens e mulheres de caráter, pessoas íntegras e pessoas que se afastam do mal, que se desviam do mal. Nesse sentido, amados, nós vamos entender que tudo aquilo que Deus faz é bom. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então nosso Deus, ele é o mesmo, sempre foi, sempre será, não há mudança em Deus. E Deus é amor, e Deus é bom, e tudo aquilo que é bom vem de Deus. Todas as coisas boas que você tem recebido e que você receberá vem do Senhor. Aonde Deus está não há espaço para a maldade. Aonde Deus está não há espaço para que a maldade se manifeste. A glória de Deus vem, amém, amados? Não há escassez, há prosperidade, há abundância, há saúde. Aonde Deus está, há alegria, há paz. Quando Deus está na tua vida, amados, não só porque você andou com Jesus, mas porque a presença dele está. Há momentos, mesmo você conhecendo a Cristo, você vai estar cheio de Deus, e há momentos que você vai estar mais frio. Há momentos que você vai estar desfrutando de uma plenitude da alegria da salvação, e há momentos que seu coração vai estar mais duro.
Amém? Nesses momentos de frieza e de um coração mais endurecido, volta para aquele lugar onde a glória de Deus aquece o teu coração, porque isso fará você desfrutar a paz. Isso fará você trocar as vestes de pranto por vestes de alegria. Quando a glória de Deus chega, Ele dissipa todo o resto, porque tudo aquilo que Deus derrama em nós é o seu amor e a sua bondade. Amém, amados? Glória a Deus. Graças a Deus. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais espaço para maldade haverá. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais glória, mais a manifestação do seu amor e da sua bondade existirá, seja na nossa vida, seja através de nós, ou no ambiente aonde nós convivemos. Quanto mais próximos de Deus, mais glória, mais o seu reino. Amém? Nesse sentido, nós podemos definir, na verdade, para avançar aqui na ministração, nós precisamos definir que há 3 tipos de mal. Você pode repetir comigo? 3 tipos de mal: natural, humano e espiritual. Ou seja, há uma maldade natural, há uma maldade humana, aquela que não adianta você querer botar a culpa também no diabo, e há a maldade espiritual. Jó, ele dá respostas a esses 3 males. Ele lidou com todas as esferas de mal, com todas as espécies de mal. Então, se tem um cara que pode nos ensinar como se afastar, se desviar ou fugir do mal, é Jó. Ele tem gabarito para isso, ele tem know-how para poder nos ensinar nesse sentido. Na primeira situação, quando começou o perrengue na vida dele, Jó entendeu, nesse primeiro momento, que tudo que estava acontecendo com ele era algo natural. De repente o teto da casa cai, está lá sua filha, um pessoal fazendo uma festa, bate um vento forte, cai, morre todo mundo, as notícias vão chegando, os animais são roubados, há tanta coisa ali acontecendo, e só mensageiro de boa notícia chegando para João atrás do outro, outro, e daqui a pouco o negócio ficou louco para ele. Você fala, meu Deus. Enfim, e apesar de tudo isso, ele se manteve. Amém, amados? Olha o que Jó faz. Jó capítulo 1, versículo 20. Depois que vem todas essas notícias, depois se você quiser ler toda a história, é muito legal. Já deve ter lido, se não, leia. Amém? Mas já no versículo 20, quando todas as más notícias vêm, não lê agora não, agora presta atenção no pastor aqui, depois você lê em casa. Mas o 20 você pode ler. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração. Repete comigo essa, em adoração. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou as vestes, rapou a cabeça e prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem deu nada, e nem de nada culpou a Deus. Amados, o que é o mal natural? Para a gente entender primeiro aqui. O mal natural, às vezes ele é a força da natureza, uma tempestade que veio como o vento que bateu na casa. Aqui a gente tem muita realidade, por exemplo, das enchentes. Você já imaginou o que é? Você sabe a dificuldade que é você montar uma casa? Talvez alguém aqui tenha vivido isso já. Meu irmão, não é brincadeira. Fogão, geladeira, cama, os móveis. E de repente vem uma chuva, meu irmão, e você olha e você fala, não tenho mais nada. É mal, hein? É horrível. Não é brincadeira, só quem já passou tem ideia de que dor é essa, que maldade é essa, como você se permanecer íntegro ou adorando a Deus. Qualquer outro, esse é um dos maus naturais, amém? São talvez desastres naturais que vêm. Um mal natural também é a dor do luto, a enfermidade. O luto, por exemplo, é terrível. Por quê? Porque ninguém foi preparado para perder ninguém, cara. Principalmente alguém que você ama. Eu falo disso porque, inclusive, na maneira como Deus te criou, Deus, quando criou o homem para ser eterno. Adão vivia como quem vivia na eternidade. A morte entrou junto com o pecado depois da criação. Então é difícil
Lá em Eclesiastes fala inclusive que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A gente não concebe, tanto é que você vive de várias formas, mas você não vive pensando que você vai morrer. É a última coisa que você pensa, não é? A impressão que você tem é que a vida nunca vai acabar, mas a única certeza que você tem é essa: vai. O luto ele é real, amém? A enfermidade também é um mal real. Meu Deus, eu sempre me senti super saudável, mas do ano passado pra cá, meu irmão, descobri que eu tô um cacareco. É cada situação uma depois da outra. Colesterol batendo quase 300, estou semi-diabetes, não, é pré-diabetes. Eu falei, poxa, mas que coisa é essa? Eu sou jovem ainda, sou um atleta. Que situação decadente. O mal chegou, meu irmão, tem que se cuidar, amém? Tive que fechar a boca. A pastora já pegava no meu pé na alimentação. Você tem ideia do que eu estou enfrentando em casa? Não, estou enfrentando um mal natural lá em casa, lá, todos os dias da minha vida. Só Jesus. E pior que Deus de alguma forma colocou sentinelas. Então quando a pastora não está, os caras aparecem. Esses dias o baiano meio desavisado chegou lá atrás, olha o Juninho já olhando. Agora você presta atenção no culto, né? Agora ele presta atenção agora que eu estou falando. O baiano meio desavisado chegou com 3 pedaços de pizza assim, ó. Foi culto dos homens, lá, sexta-feira. Eu, pastor, tipo, todo feliz, porque ele pensou em mim. Chegou um monte de pizza aí pros caras. Rapaziada comendo a pizza lá, que chegou umas 10 pizzas ali. Aí os caras tudo comendo as pizzas. E ele, poxa, falou, não, vou levar pro pai lá. Aí ele separou uns pedaços e falou, poxa, pastor, ia acabar lá, eu trouxe aqui pro senhor, tal. Ele veio trazer, paizão, sei lá, do dia que ele me chama lá. Ele veio trazer. No que ele veio, o que aparece? De trás dos puff que tem lá na salinha assim, surge o Igor, que é o nutricionista. Ei, não, mas ele não pode comer. Ele e o Leandro. O Leandro desceu do lustre. O Leandro desceu com uma baqueta e falou, não, ele não pode comer isso, não pode comer isso, não. Eu falei, meu amigo, eu sou pastor nesse lugar ainda, a autoridade sou eu aqui. Quem decide que eu como e que eu não como é minha esposa. O que vai dizer o que vai acontecer. E o que não vai, leva essa pizza pra lá. Mas pelo menos eu que estou mandando a pizza embora agora. Não comi, pega leve. Obrigado. Amém, amados? Esse é o mal natural, a dor do luto, terrível. Agora, como obter esse tipo de resposta? Como conseguir chegar diante de uma situação que nos surpreende, uma má notícia que chega de forma desavisada e que vai nos abalar? Não é brincadeira. Seja um mal natural qualquer outro, é difícil. Tem coisas que são difíceis da gente lidar. Amém, amados? Mas o que Jó fez? Prostrou-se no chão em adoração. Depois ele rasgar as vestes, ele se prostrar no chão em adoração, aí ele consegue dizer, aí ele tem, amados, revelação do alto, aí ele tem o próprio Deus dando a ele conselhos, esclarecendo ele acerca, ele tem intimidade. Ele fala, na verdade nada é meu. Eu achava que eu tinha alguma coisa, mas eu vim nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar nu para a terra. Deus me deu e Deus tirou. O que sobra para mim, o que me cabe de bom, é louvar o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. Amados, isso não é muito fácil de ser gerado no nosso coração. Amém? Eu vivi algo parecido e consigo compreender um pouco do que ele estava vivendo aqui. Não se compara, né? Eu perdi meu pai de uma maneira bruta, num assalto, um tiro. A maioria de vocês conhece a história. Uma hora e meia eu que socorri, carreguei, 1 hora e meia depois ele tinha falecido. Terrível. Não só perder, mas lidar com toda a situação. O médico me dá a notícia da morte do meu pai dentro do hospital. No mesmo instante o telefone toca, meu irmão mais velho. 2 segundos depois, o que eu ia falar para ele? Meu irmão perguntando, a gente tem que levar ele para outro hospital, para outro lugar, o que precisa fazer? Aí eu saio dessa sala falando com os médicos, com meu irmão no telefone, eu olho na salinha de espera. Minha mãe também querendo saber, aí, vai ter que fazer alguma cirurgia, vai ter que levar ele para algum lugar. Mas não tinha mais o que fazer, tendo que lidar com tudo isso. Eu me desesperei, eu fiquei com questões, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu me joguei na presença do Senhor, me derramei diante dele, eu passei horas
ali diante do Senhor, e Ele veio me consolar. E algo que para mim era inexplicável, algo que para mim não tinha respostas a dar, ou explicações a serem dadas, ficaram claras. E Deus falou para mim, falou: esse sentimento que você está tendo, filho, ele não passa de um egoísmo. Você ama seu pai? Opa, você acha que seu pai está mal? Ele está num lugar muito melhor do que você agora. Ele está numa situação muito melhor que a tua agora. Tudo bem, você vai ter saudade deles, mas isso vai ser de ruim para você. Para o teu pai não está sendo. Já deu o tempo dele, ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira dele, agora eu tomei ele para mim. Você faça o favor de pelo menos fazer isso, de ficar firme até o fim, de combater o teu combate, cumprir a tua carreira, para que um dia você possa estar onde ele está. Aquilo, amados, chegou para mim de um jeito que me curou na hora. Na hora eu passei a chorar mais ainda, porque eu me senti ainda mais amado por Deus. Eu sabia onde meu pai estava, eu sabia que meu pai estava andando na presença do Senhor. Eu compreendi muitas coisas, e eu pude transmitir isso para minha mãe, eu pude transmitir isso para os meus irmãos, e esse consolo chegou para a família. Agora como? Adorando, amados. A adoração sempre te levará às melhores respostas. A adoração sempre te levará às melhores soluções, às melhores saídas, às melhores direções. Nós falamos sobre isso no último culto. Não tome decisões sérias na tua vida longe de Deus. Vocês lembram disso? Aonde que eu tomo? Adorando. Adore. Aquilo que para você é inexplicável, os impossíveis, Deus ele vai te explicar da maneira mais simples e vai te curar. Amém? E aí você poderá lidar com o mal natural, o mal que está aí. Agora existe o mal humano. De onde Jó ele esperava apoio, consolo, respaldo, que normalmente é o que nós esperamos das pessoas que nós mais amamos, das pessoas mais próximas a nós, pessoas que realmente nos conhecem. E que muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, e nós vamos esperar ali um braço, um ombro amigo, alguém que nos dê também uma palavra de ânimo, que fale: Ney, calma, Deus vai fazer algo, o milagre vai acontecer, o Senhor vai te surpreender. Mas muitas vezes essa palavra também não vem, porque a pessoa é ruim? Não, porque o ser humano tem mal nele. E muitas vezes as respostas são mal dadas, as reações são mal tomadas, as atitudes são mal tomadas também. É difícil. Olha só Jó capítulo 2 versículo 8. Depois de ele ter perdido tudo, Satanás insistente vai lá e pede, fala mais uma vez: mas tudo bem, ele perdeu tudo, mas se eu tocar no corpo dele? Deus falou: vai lá, só não tira a vida. Ele fica cheio de tumor, cheio de feridas. Então agora Jó apanhou um caco de louça. Estou no capítulo 2 versículo 8. Pegou um caco de louça com o qual começou a se raspar, a se coçar, sentado entre as cinzas. Uma situação de alguém precisar de ajuda, não é? Quem que chegou? A mulher dele. Então sua mulher lhe disse, essa é clássica, né, velho? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata, você fala como uma louca. Aceitarei o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Ele se afastou do mal. Ele olhou e falou: ela não está bem agora. Não quer dizer que ela é má, não. Porque quem aqui nunca recebeu uma palavra atravessada? Só se você não é casado. Amém? Mas se você é solteiro, você já não recebeu uma palavra atravessada do teu pai, da tua mãe, do teu irmão? Nem vou dizer, que deve ter recebido todo dia. Quem tem irmão, recebe ou não recebe? Isso quer dizer que a pessoa é ruim? Quer dizer que a pessoa não te ama? Ela te ama, mas nós somos maus. Muitas vezes nós vamos dar maus frutos, e às vezes sem a intenção nós vamos machucar pessoas que amamos. Quantas vezes eu já não fiz isso? E quantas vezes você não faz isso e alguns segundos depois você tem consciência? Você vai,
fala uma pá de abobrinha, que você está naquele calor da emoção, aí você dá 5 passos para o lado, passou, não precisa passar 5 minutos, às vezes é 30 segundos depois, você fala, poxa, o que eu falei? Eu faço isso direto no culto aqui, falo coisa e me arrependo depois, eu falo, por que eu falei isso aí? O personal está aí, nutricionista está aí, minha mulher está aí, eu me arrependo, porque minha mulher já me compliquei 500 mil vezes já, eu também estou aprendendo ainda, mas estou melhorando, melhor eu parar já aqui para não errar de novo, estou aprendendo, freando a língua aqui, amém, amados? Mas quantas vezes você não faz isso? Você fala, daqui a pouco você fala, errei, não devia ter falado com ela assim, não devia ter falado isso para ele, por que eu falei daquele jeito? Volta lá, ao invés de permitir com que o mal se estabeleça naquele coração, porque você tem que entender, as tuas palavras ferem, foi destilado o mal, vai lá e se acerta, vai lá e pede perdão, vai lá e se humilha se for necessário, mas faz o bem, faz aquilo que é agradável a Deus, vai lá e sara a ferida do coração daquela pessoa, se você a ama, e se não a ama também, amém, amados? Estão comigo? Jó 4, versículo 8, o ser humano, aliás, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Jó compreendia o que era o mal, e ele se afastava dele, porque sabia como ele era danoso. Ele percebia que quem se permitia se enredar pelo mal, não só exercia o mal, como depois também usufruía do mal. Não só fazia mal às pessoas, como depois também era tomado por esse mal. Quem semeia a maldade, quem cultiva o mal, isso também colherá. Essa também será a resposta que ele terá da própria vida. E a humanidade, ela é assim, ela é ativa e responsável por coisas ruins que acontecem. Deus deu o domínio da terra ao homem, então o que acontece na terra é responsabilidade do homem, e ele é louco para se livrar dessa responsabilidade e falar que a responsa é de Deus. Deus já deu bem, tudo que é bom vem dos céus, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, tudo que é bom vem do Senhor, Ele é amor, Ele já fez as coisas boas. Cabe o homem escolher o que é bom e trair as bênçãos de Deus, ou se ele escolher o que é mal, trazer as maldições. É isso que vai acontecer. Se o mundo está como está, a culpa é nossa. Como Daniel, quando foi orar a Deus, ele confessou confesso os meus pecados e os pecados do meu povo. Se você quer o bem da humanidade, você quer o bem de Recife, quer o bem da nação brasileira, chega diante de Deus, confessa a tua verdade, os teus pecados, e confessa os pecados da tua nação. Ah, Senhor, peço perdão pelos criminosos. Não, peço perdão porque nós cometemos crimes, porque nós somos corruptos. Peço perdão porque a nossa nação, ela derrama sangue inocente, ela abusa dos indefesos, ela é terrível. Precisamos da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, somos maus. Afasta-nos dos maus, nos afasta do mal. Teu é o reino, tu é a glória para todos sempre, amém. E amados, a maldade, ela é aprendida, amém? Você pode ensinar o mal, como você pode aprender o mal, como o mal também pode ser transmitido por gerações. Quer ver um exemplo simples para você detectar? Se você viveu numa casa, num lar saudável, glória a Deus. De repente você pode olhar para o casamento do teu pai e da tua mãe, para a vida em família que você viveu, e você falou, poxa, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser uma esposa igual à minha mãe. Glória a Deus por isso. Se não foi exatamente assim, você certamente tinha coisas no teu coração do tipo, jamais vou fazer como meu pai fez, eu nunca vou agir igual a minha mãe age. E você via coisas que você condenava, amém? Você via atitudes e coisas que você fala, meu, que coisa ridícula, ela agia, ela fala desse jeito, que coisa terrível, ele fazer o que ele faz, ou não fazer o que não faz. Você fala, jamais vou fazer assim. Quem é solteiro às vezes não conhece essa verdade ainda, mas quem é casado com certeza conhece, porque passa um tempo, daqui a pouco você faz algumas coisas que você fala o quê? Meu Deus, meu pai está aqui. Você toma algumas atitudes, você fala, eu estou igualzinho a minha mãe. Às vezes até a expressão, às vezes até a mesma frase é usada. O que a sua mãe falava, que você ficava louca de raiva porque ela falava daquele jeito, você fala igual, faz do mesmo jeito. Quem já viveu experiência assim? Quem identifica aí, ó. Amém? É real, amados, porque isso passa. Você é uma esponja, você não aprende só o que você quer aprender, você aprende tudo que te ensinam.
E você olha aquilo ali, na verdade, no seu subconsciente, você fala, essa é a maneira de lidar com tal situação. E você acaba lidando igualzinho. Teu pai e tua mãe sempre serão uma referência. Amém? Mas agora, você nasceu de Deus em Cristo Jesus. Você é co-herdeiro com Cristo. Amém, amados? Então as coisas velhas ficaram para trás. Aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas antigas se passaram e estão surgindo coisas novas. É um processo. As coisas novas estão surgindo, um novo caráter estão surgindo, um caráter de Cristo, um caráter do teu Pai Celestial. Novamente a imagem, semelhança do Criador, nós estamos sendo formados. Aonde? Em Cristo. Então eu posso me afastar daquilo que é mal. Amém, amados? Isso é terrível e é real. A maneira como nós olhamos a situação, as circunstâncias, as pessoas à nossa volta, também fala muito a respeito disso. Em Mateus 6:22, Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Amém? Se os seus olhos forem maus, haverá muita maldade, haverá muitas trevas. Amados, eu vivo num processo de me curar disso, porque o lugar onde eu cresci, tanto eu pude aprender a maldade, justamente através do meu convívio. Acho que 80%, sei lá, 70% dos meus amigos onde eu cresci no meu bairro, já não estão mais vivos. Eles eram criminosos, muitos foram presos, eram coisas terríveis. Já teve amigo meu que teve a cabeça decapitada na cadeia. Eram situações terríveis. O dia que eu conheci a pastora de vocês, eu levei ela para o Carandiru porque eu fui levar comida no sábado lá com uma amiga minha, para um amigo meu que estava preso. Essa história eu não sei onde eu já contei isso para vocês, mas foi isso. Conheci ela, fiquei, puxa, que gatinha, velho, não vou largar isso aí não. Aí chegou a Nelly lá, amiga minha, falou, poxa, preciso levar o bonde do Gai, velho. Eu falei, Nelly, hoje não, velho. Era sábado, domingo era dia de visita. Eu falei, puxa, mas também não vou deixar o Gai na mão lá, vou levar as paradas. Eu falei, poxa, mas essa gatinha, eu falei, chega aí. Preciso levar um negócio ali. Vamos comigo lá? Tadinho. Onde a gente está indo? Não, só levar ali os negócios para um amigo meu. Foi comigo até o Carandiru. Deixei a Nelly lá e voltei com ela. Aí o loucão do mundo querendo dar umas bitocas. Ela não quis me beijar aquele dia, acredita? E nem era crente ainda, jogo duro. Por isso que eu me apaixonei. Amém, amados? A história nossa começou assim. Foi o dia que eu conheci a pastora. Como é que foi a coisa? Mas enfim, foi um meio que eu cresci. Então era isso, eles tinham uma quadrilha. Os caras, eles assaltavam joalherias dentro de shopping, banco. Era terrível o ambiente. Isso, quando você olha assim, era uma galera que era desse jeito, violenta. Mas para você estar no meio disso tudo, para você sobreviver nesse meio, você vai ter que criar malícia. É um meio terrível, é um passando a perna no outro, não tem fidelidade ali não. E isso de alguma forma entrou em mim, cara. Para mim me desprender disso, até hoje eu luto. Porque eu olho para as pessoas, as pessoas se aproximam, eu fico prestando atenção na palavra, uma coisa ou outra que fala eu já pesco. E é ruim, porque é uma certa malandragem que entrou. Eu não quero isso, cara. Quero os meus olhos bons. Isso me faz mal. Eu acabo pré-julgando situações, e Cristo é quem foi me libertando. E amados, a vida no Evangelho, é por isso que eu não entendo. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas igreja é difícil, igreja é problemática, ficar dentro da igreja. Meu irmão, o melhor lugar que eu fiquei foi a igreja. Eu amo viver na igreja, porque aqui os meus olhos se tornaram bons. Pastor, do que você está falando? Como assim? Eu vou explicar exatamente para você. Porque você começa a ter o olhar de Jesus. Amém? Eu recebi essa maldade. Eu acabei sendo ensinado com isso. Então eu olhava e desconfiava da minha sombra. Não confiava nem em mim mesmo. E precisava de situações para poder de alguma forma avançar. Antes eu conheci Jesus, eu não ia casar, eu não ia nada, porque eu não confiava em ninguém. Mulher nenhuma, eu achava que eu não ia ter família, achava até que eu ia morrer cedo. Enfim, era terrível a situação ali, amém, amados? Mas era a realidade. Depois que eu me converti, inclusive consegui levar muitos desses daí para a igreja, glória a Deus. Uns até virou pastor, não, virou presbítero. Tem um que ele abandonou, ele era gerente de 3
bocas de droga e o cara se converteu. Foi linda a história. O cara depois abandonou tudo e foi vender trufa, velho. Coisa bonita. Mas essa história eu conto outro dia para vocês. Teve muito sobrenatural ali. Enfim, mas na minha vida, o que aconteceu? Um dia eu estou lendo o livro de João e eu vi como que Jesus olhava para as pessoas. Jesus, quando ele olha para Pedro, quando ele olha para Natanael ainda vem tirando barato dele, fala: será que pode ver alguma coisa boa? Natanael era tipo eu. Será que dá para ver alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olha e fala: eis aí um grande israelita e quem não há dolo. E aí tipo, fala que viu ele debaixo da árvore, ele fica maravilhado e fala: ei, esse é o Messias. E Pedro também não era lá aquelas flores que se cheirem, meu amigo. O bichinho era difícil, tanto é que deu muito trabalho. Mas Jesus olha para ele e fala assim: tu é o Simão, filho de Jonas? Sou. Você será chamado Cefas. Por mais que você está todos, os caras olharam assim e falaram: quem, como assim? Pedra, Pedro, tá louco? Simão? Quem que é esse cara? Jesus já olhava, já via ele, já sabia que ele seria o grande líder da igreja primitiva, que pegaria 3.000 a se converter, que ia liderar a igreja primitiva em Jerusalém durante muito tempo, seria a estrutura, seria uma base para aquela igreja. Ele olha e ele vê o que ninguém consegue ver. No evangelho, dentro da igreja, eu vi pessoas serem transformadas, coisas que eu não vi em nenhum outro lugar. Jamais eu vi isso, em outro lugar eu vi essas coisas acontecer, mas eu vejo homens entrar ali, um cracudo, que arrebenta com a família, que dá trabalho para todo mundo, que ninguém mais acredita. Jesus chega na vida daquele homem, irmão, é questão de tempo. Aquela vida é restaurada, é transformada, as drogas já não fazem mais parte dele, um novo caráter vem naquele homem, ele passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus, passa a pregar o evangelho, não só passa a ter uma família, como passa a restaurar famílias pela terra. É só Jesus que faz isso. Aleluia. E a partir daí eu aprendi a olhar para as pessoas, não com olhar de desconfiança, mas com olhar de esperança. Eu consigo olhar para você hoje e falar: vai ser um pastor, vai ser uma pastora, é um pregador do evangelho, aonde ele for levará o reino, por onde ele vai, seja no trabalho, no mundo dos negócios, ou dentro de uma igreja, ele é alguém que carrega o reino, ele será um embaixador do reino dos céus. Se ele chegar na empresa, na faculdade, ele está levando aquilo que é santo, aquilo que salva, aquilo que cura. Eu consigo olhar para cada pessoa que entra por essas portas, ou que ouve a pregação do evangelho, cheio de esperança, porque eu sei o que o evangelho pode fazer, eu sei o que ele fez em mim, eu sei o que ele tem feito, eu tenho a graça de acompanhar isso. Então se livra de todo tipo de pré-julgamento, olha para as pessoas com esperança e olha para as circunstâncias com esperança. Uma vez que você se afasta do mal, você vai ter uma continuidade, uma abundância das dádivas do Senhor sobre a tua vida. Então você vai ver Deus agir constantemente, você vai ver a glória de Deus presente constantemente. Amém, amados? Olha o que Jesus disse lá em Mateus 7: de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai dar uma lista. Da onde que vem os desígnios? Da onde, igreja? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está na gente, cara. Só em Cristo a gente tem acesso a uma nova natureza, a uma semente santa e celestial. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos levar a anular tudo isso, a se afastar de tudo isso, a derrotar tudo isso dentro de nós. Amém? Então em tudo, amados, escolha depender de Deus, escolha o conselho do Senhor, escolha a adoração, escolha a sabedoria do alto. Depende de cada um de nós decidirmos entre o bem e o mal. O mal vai estar aí dentro tentando te influenciar, mas uma vez que você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo está aí também para te influenciar, te dando conselhos. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está em você. Dá lugar para Ele, dá ouvido a Ele, dá atenção a Ele, ouça a sua voz e fica vendo a história que Ele vai construir com você. Amém, amados? E aí há um mal espiritual.
Jó no capítulo 6, versículo 7. Aliás, capítulo 1, versículo 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Quem que estava indo você apresentar ao Senhor? Os anjos, cara, coisa boa. E Satanás também veio com ele. Tinha nem convite entre o João. Aprenda uma coisa sobre o diabo. Eu nem gosto de falar dele. Pode ver que eu não dou muito ibope para ele nas pregações aqui, não. Até comentei com o pessoal de manhã aqui que quando eu vou fazer, eu não sei por quê, mas eu não consigo colocar o nome dele em letra maiúscula, não consigo. Quem que mais faz isso quando você vai escrever? Você faz isso também? Eu tenho tanta raiva das coisas que eu já vi ele fazer, das coisas que ele já fez na minha vida, que eu não consigo. Eu falo, aqui você é humilhado, aqui você vai ser um B minúsculo e menor assim. Dzinho, Szinho, se marcar eu tiro o S. Ficar só Atanás, para ser zoado. Ou Iabô. E acabou, vai ser a ideia dele. Enfim, eu quero de alguma forma envergonhá-lo, porque a realidade dele é essa. Mas, vamos falar desse mal espiritual também, porque é real, e você precisa saber disso, amém? Porque ele vem de forma sorrateira. Satanás, ele não precisa ser convidado, ele não precisa que você abra a porta. Jesus bate na porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele espera. Se você abrir a porta, se você buscá-lo, se você convidá-lo, aí ele entra. Ele é cordial, ele é lindo, amém? Satanás, ele entra pelas brechas, ele vai pelas frestinhas assim, ó. Ele é sorrateiro, ele é sujo, ele é asqueroso, ele vem junto, ele aparece. Por isso que um homem e uma mulher de Deus tem que se afastar do mal. Não pode dar lugar ao diabo. Não pode dar lugar para ele achar que ele possa entrar. Porque se você vacilar, ele entra e faz o estrago. Ele planta o mal, ele gera essas maldades, ele vai te enganar, porque é o que ele sabe fazer. Olha para o que Satanás faz na Bíblia. Com Eva foi o que? Engano. Ele não traz uma verdade terrível. Fala, seja mal. É verdade, Deus falou que você não pode comer nada aqui. Não, posso comer de tudo, só daquela árvore aqui não. Agora o resto, tudo foi criado para que eu possa desfrutar. Ele vai enganando. Como é que ele foi para Jesus? Só como ele é usado, ele é asqueroso e folgado. Foi tentar Jesus. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Tipo assim, está com fome, você tem poder, transforma a pedra em pão. Se você saltar daqui, está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu favor. Não tentará o Senhor, o seu Deus. Amém, amados? Ele distorce, ele vem com meias verdades, aquilo que é perigoso, aquilo que faz você cair, aquilo que de alguma forma vai te seduzir, talvez até que aquilo que seja de alguma forma atraente a você. Então você precisa ter a consciência da realidade. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Tipo assim, o que você está fazendo aqui? E Satanás respondeu: de perambular pela terra e de andar por ela. Ele também não deu muita satisfação, mas ele falou: andando por aí. E ele está mesmo. E onde ele achar espaço para fazer as suas maldades, ele fará. O mal, amados, além de ter a sua origem nesse enganador, que é um rebelde, amém? Uma estratégia maligna é justamente nos fazer ignorar a sua existência. Se você fizer uma pesquisa rápida, se você sair por aí, escolhe umas 10 pessoas para perguntar, mas escolhe aqueles que não são crentes. Pergunta para essas pessoas se eles acreditam em Deus. O que vocês acham que vocês vão ter de resposta? A cada 10, eu acredito que no mínimo 9 vão falar para você: eu acredito. Se não for os 10, hoje em dia tem uns mais bobos que acham que é ateu, até o cara apertar e pedir: Deus me ajuda. Mas tem, não é? Mas a grande maioria vai falar: não, eu acredito em Deus. Aí você pergunta para ela: mas e o inferno? E Satanás? As pessoas têm uma facilidade de acreditar em Deus, e isso é bom, mas elas têm uma dificuldade muito grande de perceber o agir maligno, o agir do diabo. Normalmente o que as pessoas querem fazer? Elas vão atribuir a maldade à carne e sangue, ao homem. Existe a maldade do homem? Existe. Mas a origem do mal veio no enganador. Estão entendendo ou não? Então as pessoas vão querer falar: não, meu vizinho é ruim, meu patrão é ruim, o governo é ruim, não sei quem é ruim. Não, o mal, amados, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue.
mas é contra os potestades principais e dominadores do mundo tenebroso das trevas. Amém? Está lá em Efésios 6, 12. Então o mal, ele tem essa estratégia justamente de nos fazer ignorar a sua existência. Então deixa eu dar um conselho para você, presta atenção em mim: não ignore o mal. Não ignore. Não ignore o agir maligno. Não ignore o compromisso com as trevas. Pecado tem consequência. Pecado, erro, maldade dá lugar ao diabo. Principais pecados que você precisa evitar, que estão diretamente ligados ao mundo das trevas: mentira. Quem que é o pai da mentira? Diabo. Roubo. Não roube, não engane, não faça falcatrua, não aceite, sei lá, comprar esses aparelhinhos de que se está roubando os canais de televisão. Não faça gato de luz, nem de água, nem de TV a cabo, nem de nada. O que você for desfrutar, pague. Porque uma vez que você rouba, Satanás vem fazer o quê? Roubar. Pronto. Tudo aquilo que quer destruir, tudo aquilo que fala de derramar sangue, e tudo aquilo que fala de roubo está diretamente ligado a demônios. Não ignore isso. Não dê espaço na sua vida para essas coisas. Isso é sério. Amém, amados? Glória a Deus. E toda sorte de mal. Porque às vezes você não quer matar ninguém, mas você vai lá e lança um veneninho, justamente para, sabe, você está com raiva da pessoa, você quer destruir uma relação, você quer entristecer alguém, e vai lá e solta uma fofoca, ou fala mal de alguém. Isso é destruir. Você está matando. Você vai machucar vidas, vai machucar corações. Se afasta disso. Não dá lugar ao diabo. Não brinca com coisas assim. Estão comigo, amados? Amém? O livro de Jó, amados, ele relata 2 vezes que Deus reuniu os anjos e Satanás, ele apareceu para intrometer. Uma está no capítulo 1, versículo 6, e a outra no 2, 1 e 2. Não vou ler aqui para a gente não se alongar muito, mas eu falo disso para você entender a insistência, a persistência. Ele é insistente. Você está bem hoje, você está com Deus, aleluia, amados, mas vigie para que não caia. Porque não pensa você que Satanás desistiu de você. Amém? Ainda mais você que já deu muita alegria para ele. Deus, ele vai derramar muito mais graça sobre a tua vida, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Agora, não se afaste da presença do Senhor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não brinca com coisas assim. Não relaxe, não trate a presença de Deus na sua vida como algo comum. É o maior presente que você tem nessa terra, o maior tesouro que você poderia desfrutar nessa terra. Você já está longe do mundo. Glória a Deus por isso. Permaneça nesse lugar. Permaneça numa conduta crescente. Não se desanime, não se esfrie. Não deixe o mal exercer essa influência sobre você. Amém, amados? Efésios 6, 12, como nós já falamos, ele fala a respeito disso, que esse tipo de maldade é algo que vem das trevas, é algo que está no mundo espiritual. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é justamente contra essas forças malignas nesse mundo espiritual. Eu vou rapidamente aqui te dar algumas características de pecados que tem essa ligação com o mundo espiritual, que você talvez identifique, precisa cortar da tua vida situações, amém? Então, uma é o pecado praticado, porque cometer pecado, amados, é inevitável. Mas o pecado na vida de um homem, uma mulher de Deus, tem que ser um acidente. Vai acontecer, você, acredito que eu fiz isso, e aí vou dar um jeito, vou lá e conserto. Ele acontecerá continuamente, vai acontecer. Outra coisa é você aceitar a condição de pecado na tua vida e falar, eu sou assim mesmo. Aí as desculpas normalmente são, eu não consigo, eu sou fraco. E você começa a entrar nessas mentiras do diabo, porque ele fala na primeira pessoa. E aí você começa a querer aceitar essa condição. Quando o pecado ele é constante, acontece, entra uma escravidão. Então seja o demônio que for, ele vai de alguma forma exercer como uma corrente, uma liga, algo que te prende. Essas pessoas se tornam escravas do pecado. O que acontece numa situação de uma vida assim? Ela quer deixar de pecar e não consegue. Um exemplo, um exemplo fácil são os vícios. Não é só vício, mas os vícios é fácil. Às vezes a pessoa já não quer mais beber, ela é um alcoólatra, mas ela já não quer mais beber porque ela percebe o mal que aquilo está fazendo na vida dela, mas ela já não consegue parar, porque ela está escravizada. Tem solução? Opa, Jesus.
tratamento é Jesus. Só tratamento para mim eu acho que não resolve. Amém, amados? Já vi muitas pessoas acabarem voltando novamente. Agora, quando Jesus chega, Ele nos liberta. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Amém? Estão comigo? Uma pessoa quer parar de fumar, difícil. E às vezes até para com o vício, mas transfere. Tem gente que transfere, às vezes transfere para doce, que é açúcar, transfere para um café, transfere, às vezes, hoje há muita transferência pela internet. Pessoas às vezes tinham uma compulsão por alguma outra coisa, ela passa a ter compulsão por redes sociais e passa horas, desgasta dias dentro de uma situação dessa, está transferindo. Mas eu parei de fumar, mas não sai do negócio. Quer dizer, tem que perceber se você é saudável, se você realmente é livre. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar algo que chama domínio próprio. Você consegue ter domínio sobre a tua vida. Por isso que você é indesculpável, porque você saberá, uma vez que tem o Espírito Santo, escolher tanto o bem e o mal, e Ele te dará condições para ter esse domínio entre o bem e o mal. Ok? Aí uma outra situação que normalmente decorre dessa já, são as perturbações. Quando há um mal espiritual agindo sobre uma vida, uma família, haverá às vezes perturbações. A perturbação, ela vem de uma escravidão de pecados, que eu falei de alguns de vícios, mas você pode falar de pornografia, pode falar até do próprio ato. Pessoas que se tornam viciadas em situações assim, isso é terrível. Uma pessoa se libertar disso, pessoas viciadas em mentira, como eu já falei, pessoas viciadas em levar vantagem, que é roubo, se torna viciada, não consegue. Às vezes um bom negócio feito de forma honesta, a pessoa não fica alegre. Se ela fizer um mau negócio, mas ela está levando alguma vantagem maior sobre outra pessoa, ele consegue seguir no negócio. É terrível e é desnecessário. Amém? Eu fui representante comercial durante muitos anos da minha vida. E nesse mundo de vendas, amados, a mentira é quase que uma ferramenta da maleta do cara. Andando com Deus, eu falei, não posso, não quero e não vou. Aí o que eu descobri? Eu descobri que eu conseguia vender sem mentir. Foi, mas que coisa sobrenatural, aleluia. Quando a equipe que trabalhava comigo via eu vender, os caras não acreditavam. Cara, mas você falou. Eu falei, é verdade. E às vezes eu começava a tirar. O que começou a acontecer? Em São Paulo, quando eu trabalhei, nunca ninguém deu os números para a empresa, até hoje, amados. Deu os números para a empresa que eu dava. Porque quando você passa a ter confiança, eu passei a vender para o cliente o que eu queria colocar na loja dele, eu colocava. Amém? Estão me entendendo ou não? Glória a Deus, amados. Aí você descobre que você é livre, que você não precisa, você pode dar com a verdade. Isso é louvável. E outra, não acha que ninguém é trouxa. Todo mundo sabe quando você mente. As pessoas são desconfiadas, como eu já falei. Agora, quando você fala a verdade, as pessoas sabem também, quando você é sincero. E a verdade, ela aparece, e você passa a ser respeitado. É sempre o melhor caminho. Amém, amados? Então, uma outra situação que acontece quando essas práticas elas existem é a perturbação. Então estão com práticas pecaminosas que escravizam os homens, mas também a perturbação está muito ligada a perdão retido. É difícil achar uma pessoa que já não teve uma ferida, já não foi humilhado, alguém já não te prejudicou, algum sócio já não te passou a perna, alguma mulher ou um homem já não te traíram, ou situações que você viu, já te falaram com você de uma forma que te humilharam, ou na tua infância traumas terríveis de violência, de abuso. Há muitas e diversas situações, mas a verdade é que todas elas precisam de um perdão liberado. Vocês me entendem, amados? Porque Deus falou isso para ele, nos ensinou assim, falou, eu te perdoei. Uma vez que eu perdoei, eu paguei o preço das suas dívidas, dos seus pecados, eu preciso que você perdoe todos aqueles que erraram contra você também. Aprenda comigo, faça a mesma coisa que eu fiz. Jesus, ele disse, aqueles que retêm o perdão ficam entregues aos verdugos. A tradução e o significado de verdugo é atormentador. Normalmente o que vai acontecer com uma pessoa debaixo desse tipo de mal, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem isso é justamente por causa de um perdão retido, mas uma grande parte é. Essa pessoa provavelmente ela vai entrar numa depressão, ela vai entrar numa amargura de vida, que ela vira uma pessoa amarga. Então ela não consegue mais ter alegria, ela reclama de muitas coisas, ela sempre vê o pior nas situações e nas pessoas. Ela vira uma pessoa, além de depressiva, ela pode ter síndrome do pânico, ela está debaixo de uma perturbação. Existem situações que são clínicas, às vezes é uma questão de hormônio, uma questão de saúde, precisa de um acompanhamento médico, às vezes até tomar um remédio para equilibrar e depois desmama, volta ao normal. Mas muitas vezes tem uma raiz justamente na amargura. Estão entendendo, amados? Se livrem do mal, se afastem do mal, sejam livres.
todo tipo de perdão retido, de mágoa que você ainda fica cultivando, lembrando aquela situação, e você, toda vez que você lembra, você vive toda aquela dor de novo, você vive tudo aquilo te faz mal e só faz mal para você. Libera as pessoas, libera a sua própria vida. E, além da perturbação, que é diferente de perturbação, é a influência maligna, que leva a pessoa a viver debaixo de uma prática maligna. Essas situações, e quem já viveu debaixo desse tipo de influência, é muito difícil a pessoa se libertar se não for uma vida genuína com Deus. Pessoas que vivem debaixo dessa influência já tiveram ou já se sujeitaram a grandes comprometimentos com as trevas, já fez aliança com o diabo, já fez algum tipo de comprometimento em rituais malignos. Ela foi lá, o que acontece? O diabo, ele olha o demônio que está ali e fala: não, ela é minha, ela fez uma aliança comigo, ele é meu, fez uma aliança comigo. Mas, amados, quando Jesus chega na cruz, ele morreu, ele pagou o preço por você ali, o sangue de Jesus foi derramado, o sangue precioso de Jesus, e todo aquele que nele foi comprado por um alto preço. Uma vez que você está em Cristo, Ele pagou o preço de todas as suas dívidas. Você pertence a Deus, e para a liberdade Cristo te libertou. Ele não te comprou para te colocar de novo de um jugo de escravidão, mas para fazer você livre. Por isso creia, se afaste do mal, creia em Cristo, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, porque Ele te dará uma verdadeira liberdade. Ele te fará desfrutar da alegria da salvação e de uma liberdade genuína. Aplauda Jesus por isso. Então nós já falamos aqui muito do que faz com que o mal, ele de alguma forma venha às nossas vidas, ou nos influencie, ou nos conduz a viver de uma certa forma. Isso vai de alguma forma querer ditar o jeito que você vive, o seu estilo de vida. Por isso que andar com Cristo não é religião, é estilo de vida. É Jesus Lifestyle. Amém, amados? É o estilo de vida de Jesus. Você vai andar com Ele, andar em santidade, é falar a verdade, é ser íntegro, é ser reto. Ei, estão querendo me levar para o mal. Opa, mal não quero. Estão querendo de alguma forma jogar um mal no meu coração. Não, que você falou, você não está bem hoje, meu amigo. Eu sou amado, você não me ama agora, mas amanhã você vai me amar. Você não me ama porque você me conhece pouco. Você me conheceu um pouco mais, você vai me amar menos ainda. Mas não é, amém, amado? Você vai ser amado. Você sabe quem você é, você é autêntico, você conhece o amor de Deus, aquele que te amou de tal maneira que Ele entregou seu único filho, para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso é bem resolvido. Você anda com Cristo, não é religião, é uma forma de viver. Isso vai fazer com que você de alguma forma se achegue a Deus. E olha o que está escrito lá em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Então você não tem que ter medo do mal, você tem que ter desprezo por ele, você tem que se afastar dele. Você tem que se sujeitar e adorar ao seu Deus, pois Ele é Deus e não há outro. Amém, amados? Nesse caminho de nos sujeitarmos a Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Agora nós estamos falando já de vencer o mal. Amém? Como fazemos isso? Oração, amados, é o veículo que nós conhecemos de estar com Deus, de sentar com Ele à mesa, como faremos hoje, daqui a pouco na ceia, de termos comunhão com o Senhor, de sermos conhecidos, aonde abrimos o nosso coração diante do nosso Deus, e aonde Ele traz as respostas, como foi com Jó, e onde ele falou: ei, eu vim nu, vou voltar nu, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o meu Deus. Oração é o caminho. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que esse homem orava constantemente. Se você ler os evangelhos, você vê que Jesus orava constantemente. Se você ler as cartas e Atos, você vê que Paulo e Pedro eram homens que oravam constantemente. Por que você acha que você vai andar com Deus fazendo diferente? Na verdade é o melhor lugar para você estar. Estamos aqui já há quase 2 horas, num ambiente da presença do Senhor. Na verdade mais de 2 horas, num ambiente da presença do Senhor, delicioso. É esse lugar que você tem que estar, essa atmosfera que você tem que gerar lá no teu quarto, na tua casa, porque ali você é construído como esse filho. Amém? Lá no final, depois, através da oração, Jó vê a restauração, a sua vida totalmente restaurada. Depois você lê lá em Jó 42, Jesus nos ensinou a orar: livra-me de todo mal, Mateus 6:13. Então se desvie do mal, se aproxime de Deus,
Na verdade você vai ganhar uma autoridade tão grande, que não só o mal já não vai ter mais espaço na tua vida, mas aonde você chega ele foge de você. Lá na tua casa você bota ele para correr. As vidas que você ama, os teus amigos, você vai colocar ele para correr. Porque agora o poder e a autoridade que é na tua vida excede a tua força. É o poder de Deus. É um poder que a tudo excede. Aonde você chega é a manifestação do reino do Senhor, ao nome de Jesus. E esse nome, amados, há respaldo. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E você passa a se sujeitar a esse nome e a esse Deus. E agora você já resiste a todo mal, se afasta do mal. E agora o mal passa a fugir de você. Pessoas são curadas através das suas vidas. Casamentos são restaurados, vidas são restauradas, histórias são restauradas. Essa é e deve ser a sua condição sempre. Jó 28 ele diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor e a sabedoria e o apartar-se do mal e o entendimento. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó chegou onde chegou e viveu o que viveu como restauração, porque ele se afastou do mal. Provérbios 16, 25. A melhor forma de se desviar do mal, aliás, isso foi o que eu escrevi. A melhor forma de se desviar do mal é buscar a direção de Deus para as nossas vidas, que é a fonte de todo bem e amor. Agora, Provérbios 16, 25 diz: há caminhos que parecem reto ao homem, mas ao final conduz à morte. O que isso quer dizer? Que você não sabe tanto que você acha que você sabe, filho. Que você não é tão bom quanto você acha que você é. Você acha que você sabe o que você tem que fazer, mas pode falar para você? Você não sabe não. Não deixe, não entregue a tua vida aos teus próprios caminhos. Não entregue a tua história, a tua jornada ao teu coração obstinado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Entregue teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Feche teus olhos por um instante.